A Jaar, ela consegue ajudar muito qualquer empresa que tem dados. Então, se você hoje já tem algum dashboard, já tem alguma equipe que consegue gerar essas análises para você, a gente também consegue te ajudar. Tanto em quem não tem nada, nenhum dado, como também quando a empresa já tem uma área que já está desenvolvida, mas a gente consegue lá e profissionalizar um pouco mais essa área ali para vocês, tá bom? Então a gente hoje consegue, através do nosso portfólio, vocês podem conferir no nosso site, vocês conseguem fazer análise, conseguem ver como que a Jaar trabalha, como que vocês podem se beneficiar e como que os dados podem ajudar vocês a tornar as decisões mais assertivas. Pessoal, uma das dores que a gente acaba resolvendo bastante aqui é a redução de custos. Então, assim, inicialmente o Power BI pode não ter um custo elevado, mas à medida que vai crescendo nas empresas, vão tendo mais usuários, tendo licenciamento principalmente por usuário, isso acaba onerando bastante e começa a se tornar um custo que ele já é mais elevado dentro da empresa. Então, se você tem qualquer problema de custo, a gente consegue ajudar muito você nisso, tanto com a questão de melhora de performance, como da gente trocar o licenciamento para vocês, como também ajudar vocês a ter um pipeline, um processo de desenvolvimento e uso dos dashboards de uma maneira mais prática, performática e com uma usabilidade muito melhor. Um dos diferenciais que a Jaar Consult traz é a metodologia 4D. Ela é formada por 4 etapas, que é descobrir, definir, direcionar e desenvolver. Na etapa de descobrir, a gente faz uma reunião junto com o consumidor final do dashboard, onde a gente consegue desenhar para ele todo o dashboard desde o começo, sem ter que desenvolver nada, sem ter que gastar tempo com desenvolvimento. Depois que a gente tem o dashboard já, a layoutação dele já toda desenvolvida, a gente parte para uma etapa que a gente chama de definir, que é o que a gente vai precisar para realizar aquele sonho do dashboard que foi definido na primeira etapa. Depois, a gente vai para a etapa de direcionar. A etapa de direcionar é onde a gente conversa com a governança de dados, já com a necessidade do que efetivamente a gente precisa tecnicamente para contribuir para o dashboard do Power BI. Quando todas as áreas estiverem ok e todo mundo estiver ciente do que precisa realizar, a gente vai para a etapa de desenvolvimento. E lá estão várias subetapas que vocês vão poder aproveitar bastante. Mas principalmente, desde 2022, a gente não tem mais retrabalho na Jaar Consult. Então é uma metodologia que a gente adequa em todos os projetos, todos os tipos de atendimento e que tem uma efetividade muito grande. Sendo que você não precisa pagar nada mais por isso, é somente uma metodologia que a gente aprendeu e implementa de uma forma prática aqui dentro da Jaar Consult. Uma outra ferramenta e um diferencial que a gente tem aqui na Jaar Consult é um produto chamado BI for RP. O objetivo dele é conseguir atender os RPs que não têm um BI integrado e feito internamente. Então a gente sabe o quanto que pode ser custoso ou o quanto que às vezes não é expertise do RP desenvolver um BI para isso. Então a gente cuida desde a extração de dados até a demonstração final ali para vocês, onde basicamente o trabalho de um RP é direcionar a extração de dados e depois fazer uma chamada API para a gente poder embedar esse relatório dentro do RP de vocês. Com a cara de vocês, ninguém vai saber o que é um Power BI ou quem é a Jaar Consult, simplesmente a gente vai conseguir embedar esse cara e você não vai precisar se preocupar com nada. Com licenciamento, com banco de dados, com backup, a gente cuida de tudo para vocês. É uma estrutura SaaS e que vocês vão poder consumir e ter a cobrança direto para o cliente de vocês. Então, tudo dentro de um preço que a gente vai poder conversar. Então, se você ainda não conhece a ferramenta, marque uma reunião com a gente apresenta a ferramenta para vocês, vão ver que tem uma facilidade muito grande de implementar e não precisa ter toda aquela complicação de tentar montar uma área de BI, de analytics interna, que a gente já tem isso aqui pronto, a gente consegue terceirizar ali para vocês. Outro produto da Jaar Consult, chama BI for What. O que a gente faz? Basicamente a gente integra um chat, então desde um chatbot como um chat com LLM, né, o que você já conhece, como se fosse um chat GPT da vida, a gente integra isso com você podendo consultar e conversar com os dados do seu dashboard. A gente sabe que a LLM, às vezes, ela pode alucinar de acordo com o tamanho de contexto, essas coisas, então o que a gente fez foi, a gente estruturou o BI for What em duas partes. Uma que você configura um chatbot, então assim como você tem ferramentas como N8N, esse tipo de coisa, a gente criou uma interna que você consegue configurar e direcionar perfeitamente como que vai ser as consultas ao Power BI para poder responder essa informação para o seu usuário. E uma outra também ferramenta que a gente tem é o próprio nosso Visual com LLM, onde você pode conversar com seus dados, conversa pelo WhatsApp e você tem uma interação muito mais fácil. A gente tem um modelo que ele já implanta padrão, mas também a gente consegue adequar e fazer uma consultoria para que a LLM consiga chegar exatamente onde você precisa, a gente colocando algumas limitações para que ela seja hiper assertiva.
E de qualquer forma também na nossa plataforma você também consegue conversar com os dados e ter o dashboard ali do lado para você poder consultar também se tiver alguma necessidade. Então é uma ferramenta muito interessante que a gente está lançando aqui na feira da RP Summit e que sugiro que você veja para não ficar para trás.